Então, meus queridos alunos, desejo a vocês aí uma excelente noite. Hoje nós trazemos aí para vocês um tema especial, não é? Afinal de contas, essa aula está sendo dada por terceirão. E olha, daqui a pouquinho vocês vão estar se formando, hein? Tem só mais esse mês de aulas. Então, faço votos realmente aí que vocês estudem bastante nessa época difícil aí que estamos passando, não é? Mas precisamos sempre buscar aí a superação. E nada melhor do que entender o que os filósofos falaram sobre felicidade. Então, vamos lá, né? Espero que vocês estejam preparados aí. Bom, o que nós vamos aprender, então, dentro desse tema sobre felicidade? Bem, nós vamos ver aí os conceitos, né, de felicidade durante vários períodos históricos. Então, nós vamos ver o que era felicidade na filosofia antiga. A filosofia antiga é bem antes de Cristo, viu? 700 anos antes de Cristo, ou seja, faz aí 2.700 anos atrás. O que será que as pessoas há 2.700 anos atrás falavam sobre o que é felicidade? Que mais? Vamos ver também na Idade Média o que é o conceito de felicidade. Lembrando que durante a Idade Média só existia uma religião cristã, que era o catolicismo, né? Então, a Igreja Católica Apostólica Romana era a única igreja cristã que havia durante a Idade Média. Só em 1514 é que foi surgir o primeiro cristianismo protestante, tá bom? E depois também o conceito moderno sobre felicidade e o conceito contemporâneo. E também, claro, vamos ver um pouquinho aí o que devemos fazer para conseguir, de fato, alcançar a felicidade. E olha, nós começamos bem. Vamos começar bem aqui com essa frase, né? Felicidade é o encontro do sonho com a realidade. Só que agora eu vou fazer uma pergunta a vocês, hein? Quem quiser pode abrir aí o seu microfone, pense e responda. Como é possível, então, manter os nossos sonhos vivos nessa época de pandemia, hein? E aí, o que vocês me dizem? Não perder as esperanças, né? Focar o objetivo, porque a vida continua. Creio eu que logo, logo vai normalizar, normalizando ou não, vai surgir algum outro jeito da gente caminhar, né? Focando o que a gente sempre tem em mente, né? Isso eu acho. Né? Então, claro, em casa, igual a gente aí, estamos focando a concluir aí o nosso segundo grau, por quê? Assim, é uma luta, é novidade, é tudo novo para todo mundo, cada um com a sua dificuldade, mas o foco tem que ser o mesmo, né? Senão a gente não objetiva nada, não chega em lugar nenhum, né? Certo, então tem que manter o foco para manter aí o sonho vivo e manter a confiança de que tudo vai melhorar, né? Continua. E o mais importante também, professor, é agradecer a cada dia, entendeu? Mais uma vez, a gente está vivo nessa luta aí. Sim, claro, verdade. Acho que o mais importante nesse momento é acordar no dia seguinte com a saúde, entendeu? Acho que é o mais importante. O meu único sonho é esse. Certo. Perfeito. Bom, vamos lá então, né? Vamos pegar aí um breve contexto histórico, então, porque logo o primeiro filósofo que surgiu aí há 700 anos antes de Cristo, ele já começou a falar sobre felicidade. O nome dele está aqui na tela, é o Tales, da cidade de Mileto, por isso nós falamos Tales de Mileto. Já naquela época, ele disse o seguinte, olha só, o que é ser feliz, né? Quem tem corpo são e forte
boa sorte e alma bem formada. Esse sim é um cara feliz, né? Então, esse filósofo, que foi aí o primeiro filósofo grego, e foi aí o que inaugurou a filosofia, ele vai dar essa ênfase igual você falou aí, né, Domingos? Você falou que o importante é agradecer e pensar na saúde, agradecer pela saúde, agradecer por estar bem, agradecer por estar vivo, né? Então, olha aí, ó, ter o corpo são, ou seja, o corpo sadio, o corpo forte, né? E também ele fala de sorte. Olha só que coisa interessante. Não sei se vocês sabem, mas os gregos, eles contavam muito com a sorte, viu? Eles não eram, assim, caras muito religiosos em si, mas eram caras que acreditavam, eles tinham uma certa espiritualidade, né? E acreditavam muito na sorte. E, como alguém falou, eu acho que foi... Será que foi a Simone? Acho que foi a Simone, né, que estava falando ali também, dessa questão de manter aí os sonhos vivos, ou seja, ter um pensamento positivo. Isso tem a ver com a alma estar bem formada, porque uma pessoa pessimista, por exemplo, já falaria, tá tudo perdido, tá morrendo tanta gente, que droga. Então, manter a alma bem formada é justamente estar preparado para as adversidades da vida, porque é claro que elas virão, não é? Então, nós temos que estar, nesse sentido, preparados para o que der e vier. Afinal, como você também disse, né, Domingos, hoje a gente está vivo, amanhã a gente não sabe, mas o que interessa? O que interessa é o aqui e agora, não é? Então, nós temos que ter aí a alma bem focada, né, nesse sentido, e buscar aí, claro, os meios para que consigamos ser felizes. E olha só, o pessoal nessa época também da Grécia Antiga viveu muitos períodos de guerra. Se vocês gostam de história, vocês devem ter estudado lá no primeiro termo um pouquinho sobre a Idade Antiga, devem ter visto Grécia, Roma, e vocês certamente viram ali que tinha muitas guerras. Há um tempo atrás eu passei Troia também, algumas pessoas assistiram, né? Eu transmiti aqui pela internet, e viram também as guerras como eram feias, né? Porque era tudo com arco e flecha, com lança, então o pessoal cortava braço, cortava perna, cortava cabeça, não tinha arma de fogo, né? Então, eram guerras muito sangrentas. E isso fazia com que as pessoas ficavam pessimistas. E, como as pessoas ficavam pessimistas, foram se criando aí alguns conceitos, né? Um conceito que criou-se é esse que está aparecendo aqui na nossa telinha, o conceito do bom demônio e do mau demônio. Aí você deve estar pensando, mas se é demônio, então com certeza é uma coisa ruim? Não, para o grego não é bem isso, porque a palavra demônio, ela vem da palavra grega daimon. E essa palavra grega daimon, ela significa não demônio no sentido cristão, mas significa o quê? Uma espécie de um semideus, uma espécie de uma alma, ou de um gênio que atua em nós. Como assim? Bom, vamos observar aqui a imagem, né? Essa imagem você vê aqui mostrando, por exemplo, aí a luta do bem contra o mal. Olha, os gregos diziam que nós estamos no centro e tem um gênio aqui, ó, buzinando na nossa orelha, falando, vai lá, vai beber, vai fumar, vai cheirar, não vai para a escola não, que trabalhar não, vai traficar, vai roubar, e tem o outro aqui falando, não, você tem que seguir o bem, você foi feito para a justiça, você deve seguir um caminho bom, ou seja, existe um gênio bom e um gênio mau, que ficariam aí supostamente buzinando, né, na nossa orelha, uns coisas boas e outros coisas ruins. Por isso, essa palavra daimon
que vai derivar a palavra demônio, não é no sentido só do mal, porque esse daimon seria uma espécie de gênio, e todos nós temos esse aconselhamento do bem e esse aconselhamento do mal. Vocês conseguiram entender aí esse conceito de demônio aqui para os gregos antigos? Acredito que sim, né? Então, olha só, essa palavra... Opa, alguém ia falar alguma coisa? Não, respondi, entendi. Sim. Perfeito, entenderam. Não, beleza. Então, assim, a palavra felicidade em grego é justamente a junção de duas palavras. A palavra eudaimonia, né? Que seria eudaimonia. Significaria, então, felicidade. Ou seja, esses gênios que ficam nos inspirando coisas boas ou coisas ruins. E a felicidade consiste justamente em ouvir esse bom demônio, ou seja, ouvir esse bom gênio e seguir, então, pelo caminho do bem. Bom, os gregos, como eu disse para vocês agora há pouco, eles acabaram, devido às guerras, aí ficando bastante pessimistas. Por quê? Porque muitos, vocês sabem que quem ia para as guerras eram os homens, e as mulheres ficavam cuidando dos filhos, esperando que os maridos voltassem para casa. E muitas dessas mulheres acabaram ficando viúvas e, portanto, aí os filhos sem pai, e a mulher, na época, não trabalhava, né? Não é que nem hoje, que a mulher se forma, a mulher trabalha. Então, a mulher era feita mesmo para ficar em casa, para cuidar de tudo na casa. Então, uma mulher sem marido era uma coisa péssima, né? Então, na época, não tinha previdência, não tinha nada disso. Então, era como se fosse uma desgraça, realmente. Tanto é que quem gosta de ler a Bíblia também vê que muitas viúvas, elas eram vítimas também do preconceito da sociedade, não é? E então, nessa época, era muito comum isso. A mulher era vista como uma pessoa para ficar em casa, para cuidar dos filhos. Então, como os maridos muitas vezes não voltavam para casa porque morriam em guerras, então os gregos passaram a ficar mais pessimistas e começaram a escrever, né? Isso se traduziu na literatura, quando eles começaram a escrever as famosas tragédias gregas, né? Inclusive, era muito comum os gregos usarem essa expressão: olha, a melhor de todas as coisas é nem nascer. É melhor não nascer, é melhor não colocar filhos no mundo, porque a gente coloca o filho no mundo para morrer. Então, né, ou se for menino, vai morrer na guerra, e se for menina, vai ficar viúva e tendo que cuidar do filho sozinho. Então, para que nascer nesse contexto, né? Então, eles escreviam muitas tragédias gregas, tá bom? Bom, vamos lá, né? Tem mais uma pergunta aqui para vocês, na verdade, mais duas perguntas, né? Pensem aí e me respondam. Quais são, aí, na opinião de vocês, os maiores prazeres da vida? E qual é a relação entre prazer e felicidade, né? Vamos lá, o que vocês me diriam? E aí, hein? Pense um pouco, pense um pouco. Eu acho assim que nem tudo que traz prazer traz felicidade, né? Inclusive, muitos prazeres, né, que iludem as pessoas, levam ela a ser infeliz, né, no resto da vida. Então, a busca da felicidade nem sempre é fixada num prazer, né, e sim numa descoberta, assim, para ter um caminho de felicidade em grupo com outras pessoas, né, sempre promovido em relação a outra coisa, em relacionamento com uma pessoa, em relacionamento a algum objetivo, né? É uma alegria da gente que, para virar uma felicidade assim constante, nem sempre ela está num prazer, né? Olha, filosofou agora, hein?
Peguei. Legal. Legal. Não fala isso. E aí, Domingos, quando você vê essa mesa aqui, ó, cheia de comida aqui, ó, isso aqui te traz felicidade? O que você acha? Ô, comida é meu nome. É um prazer, né? Nem sempre felicidade, principalmente para mim, fora do peso. A gente fica feliz na hora que come, mas depois que sobe na balança é só tristeza. E olha, eu tive essa tristeza esses dias aí. Eu subi na balança um dia desse e engordei 3 quilos. Nem falo. Gente do céu, mas olha que bacana aí a fala, né? A sua fala aqui, ó. E nós temos logo abrindo aqui esse conceito também de felicidade, o que disse Demócrito. Olha que nome bonito, né? Se alguém estiver aí pensando em ter um filho, olha que nome bom para você colocar nele, né? Demócrito. Demócrito viveu numa cidade chamada Abdera, tá? Ele viveu aí há muitos séculos atrás também, como vocês estão vendo. Ele viveu antes de Cristo ainda, né? E ele foi um dos responsáveis por romper esse pensamento negativo da época. Lembra que eu falei para vocês, né, que em virtude das guerras, o pessoal era muito pessimista. E olha aí o que ele disse, né? Ele disse que a felicidade é justamente a medida do prazer e a proporção da vida. Então, como vocês estavam dizendo, né? Acho que foi a Maria Tereza que falou, né? Sobre a felicidade aqui, um pouco. Sim. Que você falou, né? Não, nem sempre o prazer nos traz, de fato, uma felicidade, e alguém completou ali também dizendo isso. Então, justamente, nós temos muitas coisas que nos trazem uma falsa noção de felicidade, como, por exemplo, beber, comer até não poder mais, né? Ou seja, uma vida sem regras. Então, o que acontece? Quando você coloca o seu desejo, né, as suas vontades acima de tudo, nem sempre isso pode realmente te trazer felicidade, pois pode te trazer, por exemplo, comer muito, pode te trazer uma obesidade, ou uma diabetes, né, ou desenvolver alguma outra doença, uma gastrite. Que mais? Beber. Beber pode acabar com o seu fígado. Fumar dá um prazer ali, mas ele pode acabar com o seu pulmão, com os seus neurônios, não é? Então, o Demócrito, ele vai falar, olha, o prazer, ele é importante, mas dentro das proporções da vida. Ou seja, a vida é a referência. Então, se você vai falar, putz, eu vou beber, eu vou fumar, vou cheirar, opa, mas espera aí, isso pode prejudicar a minha vida. Então, não vai me trazer uma felicidade verdadeira. É apenas um prazer ilusório, como ele diz aqui. Tá bom? Olha só um outro filósofo bacana aqui, que é o Sócrates. O Sócrates, ele deu também aí um novo rumo para essa ideia de compreensão da felicidade. E, na verdade, assim, o Sócrates, ele inaugura uma nova forma de filosofar para a sua época, porque ele queria falar somente sobre o ser humano e tudo aquilo que tem a ver com o ser humano. Ou seja, o Sócrates, ele não estava preocupado com biologia, com astronomia, com matemática. Outros filósofos estavam muito preocupados com isso, como, por exemplo, Pitágoras. Lembra lá do Teorema de Pitágoras? Pitágoras estava preocupado com a matemática, né? Não estava muito preocupado aí com outras questões da vida. Então, o Sócrates vem e fala, olha, o sentido da filosofia é falar do ser humano. Então, vamos falar do que interessa. E o que interessa é ser feliz. Por quê? Porque nós nascemos para a felicidade. Só que aí tem um detalhe, que veja bem, o ser humano, ele é a fusão da alma com um corpo. Só que para o Sócrates, a alma, ela é imortal.
Ou seja, a alma, ela não perece, a alma não morre. O que morre é apenas o corpo material. Então, nós somos uma fusão de corpo e alma. E a felicidade era justamente o quê? A felicidade é o bem da alma. Mas como atingir a felicidade? Através de uma vida virtuosa e justa. Ou seja, devemos procurar o quê? A temperança, a paz de espírito, a calma, o amor. Então, todas essas virtudes e buscar o quê? A justiça. Devemos ser justos em todas as situações. Quando nós vivermos assim, aí nós conseguiremos, de fato, encontrar a felicidade. Ok? Bom, por enquanto aqui, sobre o Sócrates e sobre o Demócrito, alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma consideração? Tranquilo? Vamos para frente, então? Eu queria avisar, Pro, que eu cheguei atrasada, mas eu cheguei. Ah, beleza. É a Lu, né? Isso. Ah, beleza. Não, maravilha. Seja bem-vinda aqui à nossa teleaula, né? Então, nós estamos falando aí sobre felicidade, né? E estamos falando aqui o pensamento dos filósofos acerca desse tema aí tão importante, principalmente nessa época aí que estamos vivendo, não é? E olha só que nome interessante, aqui apareceu também, mais um nome grego, né? Antístenes, olha aí, o Antístenes viveu também antes de Cristo, e o Antístenes, ele foi discípulo de Sócrates. Aí você vai falar, mas por que discípulo e não aluno? Então, a palavra aluno e a palavra discípulo tem uma diferença muito grande. Você pode ver, né? Vocês são meus alunos. Por quê? Porque a gente se vê lá na sala de aula e, beleza, a gente só se vê na sala de aula. O discípulo não. O discípulo, ele frequentava a casa do mestre. Então, ele chegava lá na casa do mestre, né? Se na época tivesse geladeira, por exemplo, ele já chegaria lá, oi, e aí, mestre, tudo bem? Ó, estou pegando aqui um refri, beleza? E aí já começava a trocar ideia, aí também o mestre ia na casa dele, já chegava tirando o sapato, deitando no sofá, ligando a TV, ou seja, o mestre e o discípulo, eles tinham uma intimidade, então é diferente ser aluno e ser discípulo. A visão do aluno, assim, a visão da educação referente ao aluno também é diferente em relação ao discípulo. O discípulo é alguém que tem um mérito, o discípulo é aquele que está buscando a verdade. Por isso que Jesus teve os discípulos, né? Eram aquelas pessoas que estavam buscando realmente algo mais, que conviviam com o mestre, eles queriam estar com o mestre, né? Hoje em dia, tem aluno que não quer estar na aula, não quer estar com os colegas, né? Quer fazer aí tudo rapidinho para finalizar. E aluno é a palavra que vem do latim, que é aluminus, que é o sem luz, né? E o professor é aquele que vai trazer a luz para aquela pessoa. Então, o conceito, você vê que é bem diferente, é o conceito de discípulo, ele exige intimidade, não é? E não tem reservas. O mestre vai ensinar tudo o que ele sabe para o seu discípulo, tá bom? E o Antístenes, então, ele foi discípulo do Sócrates. E olha que ele disse uma coisa interessante, olha só aqui, ó. O homem feliz é o homem autossuficiente. Pare para pensar um pouco, hein? O que seria uma pessoa autossuficiente, na sua opinião? E aí, hein? O que é uma pessoa autossuficiente? No nosso dia a dia. Dona de si, trabalha, se sustenta, né? Isso, uma pessoa que se autossustenta. Independente. Independente, que produz para si mesmo. Isso.
Isso, maravilha. Então, assim, ó, o Antístenes, ele vai falar, olha, nós precisamos ser pessoas mais autossuficientes, mas não significa que nós não precisamos dos outros, mas sim que a felicidade é algo que está dentro de nós. A felicidade não está no exterior, ou seja, mesmo que você seja pobre, por exemplo, materialmente, você não precisa ser infeliz. Por quê? Porque a felicidade está dentro de você. Você é autossuficiente. Aquilo que você tem já te dá o prazer e já te dá a felicidade. Então, a felicidade é algo que está dentro de você e não fora. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Muitas vezes nós pensamos assim: eu só vou ser feliz quando tiver aquele carro. Eu só vou ser feliz quando namorar aquela pessoa. Eu só vou ser feliz quando tiver aquele celular. Ou seja, nós projetamos a felicidade nas pessoas e nas coisas. A felicidade são os meus filhos. A felicidade é Deus. Tá? Antístenes vai falar, olha, felicidade não é nada disso. A felicidade é um estado de espírito. Você pode não ter nada, mas você pode se sentir feliz. Você pode não ter nada material, mas você pode ter amor, você pode ter paz, você pode estar de bem com a vida. Então, todos esses caras agora daqui para frente, eles vão exaltar mais essa questão dos prazeres essenciais da vida, que são os menores, e não ficar projetando a felicidade em algo fora de você. Quando você projeta a felicidade fora de você, também é um prazer momentâneo. Então, eu falei, né? Se você projetar, eu quero ter aquele carro, aí você compra aquele carro. Passa 2 anos, você já não aguenta mais aquele carro, você já quer ter outro. Ou seja, quando você projeta a felicidade em algo exterior a você, você nunca vai ser feliz, porque você quer algo sempre a mais. Você nunca vai estar satisfeito. Então, para que você esteja satisfeito, você deve ter o estado de espírito feliz, ou seja, você deve ser autossuficiente. Claro que precisamos dos outros, né? Com certeza, tá bom? E aí, o que vocês acharam aqui do Antístenes? Gostaram do esquema dele pensar? Opa! Legal. É uma coisa meio diferente, não é? Um pensamento meio diferente, porque a gente tem essa tendência de projetar a felicidade, tá? Bom, e vamos falar de um filósofo aí muito importante também para nós, que é o Platão. O Platão, ele vai seguir o raciocínio do Sócrates. E o Platão, ele acredita também na existência da alma imortal, tá bom? E ele acredita que o que morre é apenas o corpo. Inclusive, o Platão, ele acredita em algo semelhante ao espiritismo, tá? O espiritismo acredita na reencarnação. Nessa época, não existia essa palavra reencarnação, né? Então, até porque a palavra reencarnação, ela já vem do latim. Então, no grego, ele utilizava uma palavra que é um pouco difícil aí, talvez, de pronunciar, que é a palavra metempsicose. O que é a metempsicose? É o conceito de reencarnação. Então, o Platão acreditava que a alma é imortal e que ela assume diferentes corpos, né? Ou seja, você nasce, vive e morre. Aí a sua alma vai para o mundo das ideias. Você pode ver que o Platão ele está apontando para cima ó, nessa imagem. Ele está apontando para cima. Por quê? Porque ele está dizendo que é com isso. Olha, o que tem nessa vida aqui não é muito importante, não. O mais importante é a vida lá de cima, a vida do mundo das ideias. O Platão também não vai falar em reino dos céus. Isso é um conceito cristão, tá? Também não vai falar de inferno, ele vai falar sobre o mundo das ideias. Então, você morreu, você só tem o mundo das ideias, não tem purgatório, céu, inferno, umbral, nirvana,
é o mundo das ideias, tá? E a função da alma é justamente buscar a virtude e a justiça. Então, ele retoma o pensamento de Sócrates, afinal, Platão também foi discípulo do Sócrates, tá? Então, para alcançar aí a virtude e a justiça, só é possível na convivência com pessoas. E como você vai viver o bem se você não tem como fazer o bem? Você tem que estar convivendo com pessoas para que você possa ajudá-las, não é verdade? Então, você só vai conseguir ser ético na sociedade. Não tem como você ser ético para você mesmo. Você tem que ser ético para alguém, você tem que fazer o bem para alguém, você tem que ser justo com alguém. Então, nós vamos cultivar a ética de modo coletivo. Então, um pouco diferente ali do Antístenes, né? O Antístenes falava muito na própria pessoa. O Platão, não, ele vai falar, não é possível, né, ser feliz sozinho. Nós temos que estar felizes dentro do coletivo. Então, se eu vejo uma injustiça, como que eu vou ser feliz? Porque eu moro nessa cidade. Então, não tem como eu ser feliz se tem injustiça. Então, você não tem como separar justiça, ética, da sociedade, da política, é tudo junto, tá? Então, e a verdadeira felicidade, como ele está apontando aqui, nós vamos atingir apenas no mundo das ideias. Bom, deu para entender aqui o pensamento do Platão? Que o Platão é um pouco mais difícil aí. O que vocês acham? Bom. Que difícil. É um pouco mais difícil, então. É um pouco mais difícil, porque o Platão, ele acredita, então, que nós somos essa fusão também de corpo e alma, igual falou Sócrates. O Platão também acredita que a felicidade consiste em sermos pessoas boas, em sermos pessoas justas. E para ser pessoa boa e justa, como que eu vou fazer para ser bom? Quando eu faço algo por alguém. Ou seja, eu tenho que estar inserido na sociedade. Eu tenho que fazer o bem para as pessoas. Então, essa é a felicidade para o Platão. Não existe felicidade sozinho. Não tem como você ser feliz sozinho para o Platão. A felicidade é coletiva. Então, por exemplo, se você mora, você, o seu irmão, seu pai, sua mãe está infeliz, você tem que ajudá-la para que ela retome rapidamente a felicidade. E aí você também vai se sentir feliz. Deu para entender melhor agora? Sim. Então, beleza. Então, para o próximo aqui. O próximo também é um filósofo muito importante da época, tá? O Aristóteles. Ele pensou sobre todos os saberes da época. Aristóteles falou sobre biologia, química, física, matemática, falou de teologia, ou seja, todos os saberes da época, o Aristóteles não só falou, como escreveu vários livros. Escreveu um livro sobre química, um livro sobre física, um livro sobre teologia. Então, foi um dos caras aí mais inteligentes que passaram pelo nosso mundo, tá? E assim, olha, o Aristóteles foi discípulo do Platão. Então, veja bem, você percebe que cada um desses filósofos, ele parte do pensamento do seu mestre e cria um novo pensamento, tá? O Aristóteles, ele segue a mesma linha do Platão, porém com um acréscimo. Ele fala o seguinte, olha, é legal de fato esse lance de fazer o bem, de fato só é possível obter uma felicidade completa quando nós estamos vivendo em sociedade. Mas o ser humano precisa também de saúde, precisa de liberdade, precisa ter um troquinho para fazer um passeio, né? Então, o Aristóteles, ele acha que tem que ter um equilíbrio. Não adianta eu só fazer o bem para o outro. Eu também tenho que ter diversão, eu também tenho que ter conforto, né?
Ou seja, o Aristóteles, ele sempre vai falar do equilíbrio. Ele vai falar que a felicidade, ela só é obtida através do equilíbrio. E para tudo é assim. Não adianta também a pessoa ser muito corajosa e fazer uma grande aventura. Porque se a pessoa é muito corajosa e vai se aventurar, por exemplo, vamos pegar no dia de hoje, né? Saltar de paraquedas. É preciso coragem, não é? Eu não saltaria de paraquedas. Eu gosto. Você gosta? Eu gosto. Eu não teria coragem, não. Aí o Sócrates, o Aristóteles vai falar, olha, esse lance de ter coragem é legal, mas, bicho, olha, o risco ali do paraquedas não abrir é um risco razoável. Então ele vai falar, para que você vai arriscar a vida com esse tipo de prazer? Procure um outro tipo de prazer, né? Ou seja, ele vai procurar equilibrar ali as duas coisas. Da mesma forma, é ruim ter muito medo também. Ele vai falar, ter medo também não dá certo, não. Você tem que buscar o equilíbrio. Então, para Aristóteles, uma vida equilibrada é que vai te trazer felicidade, tá bom? Esse foi mais fácil de entender? Sim. Foi. Sim. Beleza. Então, vamos falar também de um outro filósofo aqui, ó. Esse filósofo, ele é o seguinte, com o Aristóteles, a gente finaliza a chamada filosofia clássica, né? Aí entra agora aqui um novo período para a filosofia. Então, nós temos ainda alguns gregos e também alguns filósofos romanos. O filósofo Epicuro, ele ainda é grego, tá? Mas ele inicia uma nova forma de pensar a vida e de pensar a sociedade. Por quê? Porque, veja bem, com Aristóteles também acaba o governo de Alexandre o Grande, tá? Esse Alexandre, ele tinha um exército muito forte, muito poderoso, e eles conquistaram muitos territórios, tá? Então, o que aconteceu? O Alexandre não teve filhos, ele morreu e não deixou filhos. Então, nesse sentido, quem continuou o governo de Alexandre foram outras 3 pessoas. E aí o que acontece? Que eles começaram a descaracterizar tudo aquilo que foi construído na época de suas conquistas. E por quê? Porque eles começaram a levar em consideração que cada um daqueles territórios que foram conquistados, as pessoas tinham culturas diferentes. Então, o que acontecia? O Alexandre, ele queria impor a sua cultura, ele queria impor o pensamento de Platão, de Aristóteles, né? E esses outros 3 que assumiram o governo falaram que não, que, olha, se a gente tentar impor a nossa cultura, a gente não vai conseguir sustentar o império, porque o pessoal vai começar a se rebelar, vão começar a fugir. Então, é melhor o quê? Já que a gente conquistou o território, vamos respeitar a cultura de cada um. Então, surge aí o Epicuro dentro desse contexto, né? E ele vai dizer o quê? Olha, a satisfação está nos prazeres mais simples da vida. Não adianta querer ter fama, dinheiro, status social. Por quê? Porque você vai ser uma pessoa perturbada. Então, você é um cara famoso, você vira alvo dos outros, alvo de mentira, de fofoca, alguém querendo tomar o seu lugar, né? Se você tem muito dinheiro, alguém vai querer te roubar. Se você tem status social, alguém vai querer aparecer mais do que você vai viver numa eterna competição. Então ele vai falar, olha, isso não é felicidade, isso também é uma forma ilusória de viver. Então, o que nós temos que fazer aí? Nós temos, claro, que nem ter medo da morte e também nem desprezar a vida. Esse é o primeiro passo, né? Não adianta ter medo da morte, não adianta também se preservar tanto. Você tem que levar a vida numa boa e viver cada dia como se fosse o último, tá? Então, ele exalta, o Epicuro exalta que você, para ser feliz, viva cada dia como se fosse o último. Então, você ama uma pessoa, você tem que falar para ela isso hoje, porque não pode não existir amanhã.
Então, você tem que falar hoje, né? Você tem uma tarefa para fazer, faça hoje, né? Pode não haver amanhã. Então, ele sempre fala isso, olha, viver cada dia da melhor forma possível. E se você ficar doente, né? Se você ficar doente, não pode temer a morte, mas o que vai te trazer felicidade é buscar a saúde. Então, se você tem que fazer um exame, vá lá fazer um exame, isso vai ser bom para você. Vai te ajudar a restituir a felicidade, né? Porque vai descobrir a sua doença e como tratar. Então, viver cada dia como se fosse o último. Bom, na filosofia cristã, o que acontece? Nós temos aqui 3 dos principais pensadores da época, né? A filosofia cristã ela começa aí no século IV e V, que é onde surge a Igreja Católica Romana, né? A Igreja Católica Romana, ela surge aí no século IV, tá? E passando por Agostinho, que no caso é Santo Agostinho, Santo Anselmo e Santo Tomás de Aquino. Por que santo? Porque a Igreja Católica achou que esses caras foram tão diferenciados que eles só poderiam ser inspirados pelo próprio Deus. Então, eles acharam que deveriam canonizar, ou seja, deveriam entrar numa lista de pessoas que atingiram a santidade de uma forma especial. Então, nós temos aí os 3 filósofos que, na época do cristianismo, a filosofia e a teologia passaram a ser a mesma coisa, tá? Não sei nos anos anteriores se vocês chegaram a estudar um pouco da filosofia cristã, mas durante a Idade Média, durante toda a Idade Média, foram 1000 anos de Idade Média, não sei se vocês sabiam disso também, né? Mas durante toda a Idade Média só existia a Igreja Católica Romana como igreja cristã, não tinha nenhuma outra. Então, a filosofia cristã e a teologia era a mesma coisa. E para a filosofia cristã, não existe felicidade, tá? Não existe felicidade aqui. Por quê? Nós estamos aqui para buscar fazer o bem e obter a salvação. Nós temos que fugir do mal e fazer o bem, porque este mundo é um mundo do sofrimento, este mundo é o vale de lágrimas, né? Esse mundo é um mundo, infelizmente, onde o demônio está tentando a humanidade, né? Então, nós devemos buscar o quê? Uma vida de oração, uma vida de caridade. Então, não é aqui, esse planeta não é um local onde você vai conseguir ter felicidade. A felicidade você vai atingir quando você morrer e estiver no reino dos céus. Então, se você quer ser feliz, tem que fazer o bem, tem que fazer a caridade, tem que ser justo, tem que fugir do demônio. E aí sim, quando você morrer, você vai gozar das delícias do paraíso celestial, ao lado de Deus, junto com Jesus, com os santos, né? Então, não é possível a felicidade aqui no mundo em que vivemos. Bom, conseguiram entender aqui um pouco da filosofia cristã? Sim. Beleza? Bom, e na filosofia contemporânea, nós podemos exaltar aqui... Tá muito baixo para mim, eu não estou escutando nada. Então, aqui o microfone, olha, ele está todo no máximo. Eu acho que talvez você tenha que tentar ir com o seu mesmo, porque eu não tenho como aumentar mais. Eu já deixei tudo no máximo. Acho que deve ser no dela mesmo, porque para mim está bem alto. Eu vou sair e vou entrar de novo, vou ver se melhora. Tá ótimo, maravilha. Bom, e nós temos aqui também 2 filósofos contemporâneos, né? Vocês vejam aí, nós temos aí Russell, tá? Que é esse primeiro aqui, um filósofo inglês, e Julian Marias, tá? São filósofos aqui contemporâneos, tá? E o Russell, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que a felicidade consiste em eliminar o egocentrismo.
Caramba, olha só, hein? É difícil ouvir isso, porque o que é uma pessoa egocêntrica? É aquela pessoa que só pensa em si mesma. E o Russell, ele vai ver que no nosso mundo aqui, cada um só pensa em si mesmo, né? E mesmo na religião. Russell, ele vai fazer críticas à religião, já naquela época. Se ele visse as religiões do mundo de hoje, eu acredito que ele seria ainda muito mais crítico, né? Então, a felicidade, ela é obtida quando você elimina um pouco o seu eu, né? Não é querer tudo para si, a gente tem que dividir, nós temos que estar interessados na vida social. E o Julián Marias, ele vai justamente dizer, olha, para que nós possamos atingir a felicidade verdadeira, nós temos que repensar o mundo em que vivemos, porque a gente vive num mundo muito materialista, né? Então, é aquela coisa de que sucesso é quem tem dinheiro, né? É a busca pelo dinheiro, a busca desenfreada aí, por dinheiro, por bens materiais, e muitas vezes as pessoas se esquecem dos filhos, esquecem da família, ou seja, não vive, de fato, uma felicidade verdadeira, tá bom? Bom, muito bem, antes da nossa revisão aqui, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma consideração? Eu assisti o vídeo, né, que você passou, e anotei tudo e achei muito bom aquele documentário. Muito bom. Muito bacana, né? Sim. Você viu que tem o filósofo Cortella ali também, que ele fala, tem Prem Baba, né? Que é um líder religioso. Muito. A gente aprende, né, Pro? Sim, sim. Esse documentário aí, ele pegou justamente, né, religião, filosofia, fez um passeio aí bacana, isso, né? Isso. Então vale a pena aí o pessoal assistir, tá? Fica aí novamente a recomendação, e que bom que você já assistiu, né? Muito bom já, mesmo. E anotei tudo. Opa, que ótimo, maravilha. Então, muito bem, vamos fazer aqui a nossa revisão, né? Então, nós vimos aí dentro do tema felicidade. Então, nós temos, claro, para falar de felicidade, uma questão central: o que é o ser humano? E concluímos que o ser humano é justamente um ser que existe para ser feliz. O ser humano, ele não existe para sofrer, embora no mundo que nós vivemos existe, de fato, o sofrimento, existem as doenças, os acidentes, as tragédias, né? Como no passado aquela de Brumadinho, são coisas que poderiam ter sido evitadas pelo próprio homem, tá? Sim. Então, mas nós existimos para sermos felizes. Vimos aí o filósofo Demócrito, né, que ele fala que nós temos que tomar cuidado com as ilusões e os desejos desse mundo. O verdadeiro prazer aí está em levar uma vida mais serena, uma vida de paz de espírito, viver não pensando naquilo que você pode obter de material, tá? Sócrates vai falar que a felicidade é o bem da alma. E só podemos atingir a felicidade quando vivermos uma vida virtuosa. Então, o ser humano, a pessoa em si, ela tem que buscar as virtudes, buscar fazer o bem e buscar ser uma pessoa justa. Antístenes vai dizer o quê? Que a felicidade é um estado de espírito. A felicidade está dentro de você. Não adianta você projetar a felicidade no carro que você planeja ter, na pessoa que você deseja namorar. Não adianta você projetar fora de você, porque a felicidade é um estado de espírito. Inclusive, a gente lembra daquela frase, né? O dinheiro não traz felicidade. Não traz porque, nesse contexto, não é realmente o bem material, mas sim o seu estado de espírito, né? Aquilo que você faz com o bem material. O Platão vai dizer o quê? Que a função da alma também é a virtude e a justiça, como disse aqui o Sócrates. Porém, o Sócrates diz, olha, se você é virtuoso,
já é motivo de felicidade. O Platão já vai levar mais para o coletivo, ele vai falar, olha, nós temos que viver felizes em sociedade. Se alguém está mal, eu não posso ser plenamente feliz, né? Então, nós temos que prezar por uma vida justa. Para isso, nós temos que desenvolver a ética e a política. O Aristóteles vai dizer, olha, a virtude da nossa alma é o uso da razão. Então, nós temos que usar a razão para decidir o que é bem e o que é mal. E para isso, nós temos que ser pessoas equilibradas. Porque se nós tivermos aí uma tendência, nós jamais conseguiremos ser pessoas equilibradas. E é o que a gente vê hoje na nossa política atual, né? Lembra que nós tivemos aulas de política e nós falamos da polarização política, né? Que existe hoje em dia na maioria dos países. Só que isso ficou muito evidente no Brasil nas últimas eleições. Nós tivemos aí o então candidato Bolsonaro e o Haddad que era do PT, o Bolsonaro hoje sem partido, que era o PSL, não é? Mas foi uma eleição do ódio. Por quê? Porque muitas pessoas rejeitavam Haddad e muitas pessoas rejeitavam Bolsonaro. Nós tivemos ali uma eleição onde nós tivemos um fenômeno que os candidatos mais rejeitados é que acabaram ficando aí para o segundo turno. Ou seja, um que diz ser socialista e o outro que disse ser aí um capitalista libertador, não é? Então, essa luta. Então, o Aristóteles vai dizer, ó, não adianta, enquanto existir petismo e bolsonarismo, não vai dar certo, é necessário ter o quê? Não dá mesmo. Termo. Não dá certo. Né? Foi o Domingos falou, né? Não dá certo, você tem que ter um equilíbrio. Enquanto o pessoal ficar nessa luta, não vai virar. Né? Então, a gente vê aí esse pensamento sendo aplicado aí nos dias de hoje. E temos aí o epicurismo, né? O epicurismo é uma filosofia chamada de hedonista. Por quê? Porque vai falar dos prazeres. No entanto, o Epicuro vai falar, olha, nós devemos buscar os prazeres mais simples da vida, né? Não podemos ter medo da morte e não podemos desprezar a vida. A gente não pode viver de qualquer forma, não. Nós temos que viver cada dia como se fosse o último. A filosofia cristã fala que não é possível, a filosofia cristã medieval, tá? Não estou falando da filosofia cristã atual. A filosofia cristã medieval vai dizer que não é possível ser feliz nesse mundo. Que nesse mundo... Professor, sim. Queria te fazer uma pergunta. Sim. O que é medieval? A filosofia medieval é porque vem de Idade Média. Então, medieval vem de média. Então, a Idade Média foi um período que corresponde aí entre o século V até o século XV, ou seja, do ano 500 até o ano 1500. Foram 1000 anos essa Idade Média. Por que a Idade Média? Porque a gente teve a pré-história, aí depois você já tem, nos períodos históricos, o período antigo, né? É também chamado de período clássico, você tem a Idade Média, depois você tem a Idade Moderna, e hoje nós temos já a contemporânea. Então, a Idade Média, justamente por estar no meio aí dos períodos, tá bom? Então, por isso que é chamado de Idade Média e período medieval. Bom, então, nessa época da Idade Média, prevaleceu a filosofia cristã. Só existia a Igreja Católica Apostólica Romana nessa época, tá? Porque o protestantismo ele vai surgir já em 1514, marcando também aí o fim da Idade Média e começando a Idade Moderna. Então, nós tínhamos a filosofia cristã, e para a filosofia cristã, a felicidade não importa, nem dá para falar sobre felicidade, porque nós vivemos no vale de lágrimas, né? Nós vivemos num mundo triste. Então, nós temos que buscar a salvação, porque quando nós buscamos a salvação, a hora que nós morrermos, aí sim nós vamos estar junto de Deus,
né, junto de Jesus, e ali sim nós gozaremos das delícias do paraíso, tá? E a filosofia contemporânea, que é a atual, vai dizer o quê? Que nós devemos procurar eliminar o egocentrismo e devemos valorizar a reflexão filosófica para conseguirmos entender o que realmente nos traz felicidade. Será que sair comprando tudo, né, ir no shopping, comprar tudo, vai nos trazer felicidade? Porque você compra uma coisa hoje, você usa aí 1 mês, 2 meses, 3 meses, você já quer trocar, né? Você já quer comprar uma outra coisa diferente. Então, sempre vai ter alguma coisa para te seduzir, né? Então, é necessário repensar aí o conceito de felicidade. Olha aí quem preparou a aula aí para vocês, né?